Queridos irmãos, vamos juntos em mais uma reflexão bíblica. Hoje, 8 de setembro, a nossa leitura está em Ezequiel, do capítulo 16 ao capítulo 18, e o tema da nossa reflexão é uma grande oportunidade. Vamos à leitura de Ezequiel, capítulo 18, a partir do verso 20. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Mas se o ímpio se converter de todos os pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e proceder com retidão e justiça, certamente viverá, não morrerá. De todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele, pela justiça que praticou, viverá. Desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio, diz o Senhor Deus. Não desejo antes que se converta dos seus caminhos e viva. Neste capítulo 18, o profeta Ezequiel trata da responsabilidade pessoal do homem para com Deus. Nós temos diante de nós a lei de Moisés, que diz que a alma que pecar, essa morrerá. E de fato, nós vemos que por muitas vezes o pecado no Antigo Testamento foi punido com a morte física, morte por apedrejamento na maioria das vezes. E esta lei, esse princípio bíblico, ele continua valendo, porque o pecado ainda continua sendo fator de separação entre o homem e Deus. A diferença é que no Antigo Testamento a morte era uma morte física. Hoje nós temos a morte espiritual. O homem que está em pecado, o homem que vive na prática do pecado, ele está morto espiritualmente diante do Senhor. Mas nós temos aqui o profeta trazendo esperança para o pecador, quando ele diz que se o ímpio se converter dos seus pecados que cometeu e guardar os estatutos e proceder com retidão e justiça, certamente viverá e não morrerá. É a oportunidade que Deus dá ao pecador, ao ímpio, de ter aí uma nova chance de ter comunhão com o Senhor. E ele diz que de todas as transgressões que cometeu não haverá lembrança contra ele, e pela justiça que praticou viverá. Ou seja, todos os pecados cometidos anteriormente serão apagados, serão esquecidos diante de Deus, Deus não se lembrará mais dele. Essa responsabilidade pessoal, ela continua, pois o apóstolo Paulo nos diz em Romanos 7,12 que cada um de nós dará conta de si diante de Deus. E esta oportunidade que é dada pelo profeta Ezequiel ali nas suas palavras no Antigo Testamento, hoje nos é dada através do sacrifício de Jesus Cristo, pois Jesus disse que aquele que vem a mim, de maneira alguma o lançarei fora. Independente da situação do pecador, aquele que se aproxima de Deus, ele será lavado de todos os seus pecados, ele será purificado pelo sangue de Jesus. Não importa os pecados cometidos. O apóstolo Paulo nos diz em 2 Coríntios 5,17 que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então veja só que maravilha. Deus dá sempre a oportunidade para o homem se arrepender, se converter, pois o texto aqui de Ezequiel nos diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não deseja que o pecador morra no seu pecado, mas antes que ele se converta e mude o seu caminho na presença de Deus. Então, esta é uma grande oportunidade dada por Deus ao pecador, e que todos nós precisamos nos agarrar a ela e nos firmar em Deus cada dia, para que possamos viver em Cristo e viver eternamente. Que Deus em Cristo nos abençoe.